Boa tarde a todos. Agradeço o convite à Associação Espírita Terceirense pela oportunidade de estar aqui convosco e deste momento. E gostava de partilhar hoje a minha reflexão sobre o espírita do século XXI. Foi também o desafio que me foi lançado e foi muito interessante porque sempre que surge um desafio, isso faz-nos sair da nossa zona de conforto e pensar sobre o tema, pesquisar algumas coisas, ficar mais desperto e sem dúvida nenhuma que isso nos enriquece sempre. Refletir sobre este tema, o espírita do século XXI, que talvez sejamos todos nós, que nos identificamos com a doutrina espírita. Para isso nós não podemos deixar de recuar na história. É muito importante nós conhecermos a história dos povos, das sociedades, da humanidade, porque os acontecimentos, eles são cíclicos. Às vezes as pessoas dizem, a história, mas isso já passou, já aconteceu. Não, aconteceu, é verdade, mas vai voltar a acontecer. E não aconteceu com os outros. Nós que acreditamos no Espiritismo, nós sabemos que aconteceu conosco, que nós integramos diversos papéis ao longo da história. Então, com algumas diferenças, voltamos a passar pelas mesmas situações. Assim, se conhecermos o passado, juntamente com a evolução intelectual e moral que certamente já fizemos, possamos talvez ser, desta vez, mais assertivos. E desta forma, ao refletir sobre o espírita do século XXI, podemos começar por pensar nos primeiros cristãos. Aqueles que viveram Cristo e morreram sorrindo nas arenas em seu nome. Aqueles que sobreviveram e levaram a sua palavra, o seu exemplo, onde a força e a fé os deixou. Foram, sem dúvida, extraordinários e marcaram a nossa vida. Depois houve os concílios de Constantinopla e o homem fez aquilo que lhe foi mais fácil. Aquilo que tendencialmente sempre procura fazer. Divulgou meias verdades, de acordo com as suas conveniências. Perdeu-se a força dos primeiros cristãos e passamos a seguir dogmas com paramentas, rituais, contidos pelo medo, do pecado, do inferno, pela ignorância que nos foi imposta. E assim nos mantivemos durante séculos. Passamos a Idade das Trevas, surgiram novas luzes e podemos dar agora um salto a Paris. É sempre bom andar no salto a Paris. E dando um salto a Paris, ao século XIX, onde um homem da ciência, da academia, mas também, muito importante, um pedagogo, um educador, discípulo de Pestalozzi, Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso conhecido Allan Kardec, um homem que se dedicou ao estudo, primeiramente do fenómeno mediúnico, das mesas girantes, com alguma relutância, conforme fomos compreendendo ao estudar Allan Kardec, mas seguidamente numa incomparável abrangência filosófica e ética. E daí surge o Espiritismo. Pela mão de Kardec e de todos os que contribuíram para esta obra, surge o Espiritismo, e todos os que contribuíram para esta obra, encarnados e desencarnados. O Espiritismo foi fruto de um trabalho árduo, sério, de estudo, de pesquisa. Nada menos do que alguém tão intelectualizado poderia conceber. Kardec apresenta o Espiritismo como ciência, como doutrina filosófica de consequências morais. E os que com ele partilharam estudos, pesquisas, reuniões, etc., partilharam também esse entendimento do que seria o Espiritismo. Estes foram os primeiros espíritas. Aqueles que acompanharam, que testemunharam, que receberam a codificação nas suas primeiras versões
e que perceberam que existia ali um manancial de estudo imenso, de um trabalho a ser feito. O Espiritismo, ele veio iluminar consciências, trazer à reflexão, ao questionamento, tantas e tantas interrogações, mas também ferramentas. Não apenas as questões, mas a forma como chegar à resposta dessas questões. E as ferramentas foram a codificação, para que nós pudéssemos encontrar as nossas próprias respostas para todas as nossas perguntas. Então nós temos na codificação a parte científica do Livro dos Médiuns, mas temos também a parte filosófica do Livro dos Espíritos, temos a Gênese, temos os testemunhos do céu e inferno e temos a ética que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Então, o Espiritismo ele traz-nos realmente algo de novo. Embora o ensinamento não fosse novo, é uma nova visão, uma nova abordagem, uma ajuda para um maior entendimento. Nós que vínhamos de olhos fechados de há tantos séculos atrás. Agora pensemos. Passaram-se aproximadamente 150 anos, o que não é nada. E o que é que nós vemos? Como é que nós nos vemos? Como é que vemos os espíritas hoje? Hoje, século XXI. Mantenham-se como os primeiros espíritas, estudando, pesquisando, investigando, levantando questões, procurando respostas, espiritualizando as suas vidas? Ou, semelhante ao que aconteceu lá atrás na história, de onde nós estamos sempre a beber, levamos para o Espiritismo os nossos atavismos, procurando transformar a ciência, a doutrina filosófica de consequências morais numa religião? A casa espírita num lugar de culto, onde há um pregador? Em alguns rituais? Em algumas casas pomadas? Talvez toalha branca? Batas? E no final, amém. Será que está tudo errado? Ou será que faz parte? Bem, nós começamos por ir lá atrás à história, procurar os primeiros cristãos e ver o que é que nós fizemos daquilo que eles nos deixaram. O homem, ele precisa de tempo para se reajustar às novas escolhas, às mudanças. Nós resistimos imenso à mudança. Qualquer uma delas. Mesmo que nós saibamos que até vamos mudar para melhor, a hesitação, o receio, os bloqueios que nós colocamos são imensos. Todas as mudanças que vivemos, desde as civilizações mais antigas, elas necessitaram de tempo. E, tendencialmente, contaram com a manipulação do homem e com os ajustes àquilo que ainda estava muito vincado dentro de cada um. Por exemplo, voltamos outra vez à história, só para enquadrar. No Império Romano, no século I, quando os homens morriam, os corpos eram cremados. Eram cremados. E havia um conjunto de rituais em torno da comida, uma ligação muito grande com a parte material, com a satisfação dos desejos materiais. Estes rituais em torno da comida, eles tinham o objetivo de aliviar o sofrimento, trazendo alguma satisfação àquele que havia partido. Eles acreditavam que ele iria percorrer um caminho difícil, tenebroso, e então necessitava de algum conforto, e os familiares então trariam esse conforto através das ofrendas em torno da comida. Mais tarde, começaram a ser sepultados os corpos. A cremação saiu de moda e passaram a ser sepultados os corpos. E embora já cristianizados,
Curioso isto. Embora já cristianizados, abriam orifícios na pedra tumular por onde continuavam a deitar leite, mel, etc. Neste momento, eles já deveriam saber que esse tipo de oferendas não faria sentido. No entanto, os rituais, estas práticas estavam de tal forma enraizadas neles que eles não conseguiram simplesmente abrir mão delas de um momento para o outro. Então, durante algum tempo, eles tiveram necessidade de continuar a fazer a mesma coisa, adaptando-se agora à nova situação. Continuaram a reunir-se junto da sepultura para tomarem a última refeição ao 7º dia. Não é por acaso que na Igreja Católica existe a missa de 7º dia. Esta ideia, ela já vem do Império Romano. Ela já vem de antes do cristianismo. E nós vemos aqui o quanto nós precisamos de trabalhar para conseguir abrir mão daquilo que está enraizado em nós. É mais fácil tentar mudar as situações do que mudarmos a nós. Ora, assim, 150 anos é muito pouco tempo. Logo, todos os comportamentos que nós observamos nos espíritas, que podemos concordar ou não concordar, eles fazem parte da adaptação e da resistência à mudança. Não é nada que seja estranho. É um condicionamento, é uma limitação que existe em cada um de nós. Então é preciso ir ao encontro de Kardec. No seu convite pelo conhecimento, compreender o que é que Kardec fazia e procurar entender todo esse trabalho. Pela compreensão, é preciso estudo. E é tão difícil isto de ser compreendido. Quando alguém chega à casa espírita que precisa de ajuda, como também nós um dia chegámos e precisávamos de ajuda e continuamos a precisar, e nós dizemos que a melhor ajuda que nós temos para oferecer é convidá-la a estudar connosco. E a pessoa fica assim, bem, estudar? Então agora muitas vezes não quis estudar na escola e agora dizem-me que a ajuda que têm para me dar é estudar. Então é isto que nós precisamos de trazer à luz, de desbloquear, de tirar da sombra, para que as pessoas compreendam que apenas o conhecimento é libertador. Isso é que é verdadeiramente libertador. Porque o nosso pensamento é aquilo que nós podemos ter de mais livre. Que ninguém controla, que ninguém contém. A não ser nós mesmos pelos bloqueios que lhe colocamos, fruto da nossa ignorância, fruto do medo, fruto da nossa criação de há tantos séculos. Mas que não nos podemos encostar a isso e aceitarmos mais do mesmo. Os tempos mudam. Nós mudamos a cada existência. O progresso está aí e nós estamos no progresso. Então é preciso que nós nos conscientizemos disso. Nós somos livres de pensar, de escolher, de viver. E de viver com as nossas escolhas. Não com aquilo que alguém escolheu para nós. Não somos mais ovelhas, não precisamos de ser ovelhas, que vamos atrás de um rebanho guiados por um pastor. Cada um de nós tem em si a liberdade que Deus lhe deu, o livre-arbítrio, a possibilidade de escolher. Então, neste momento de tanta necessidade espiritual que nós vivemos, em que casas espíritas tiveram que fechar portas temporariamente pela situação da pandemia, nós recebemos inúmeros apelos, necessidades de auxílio de diferentes níveis. Mas se a casa espírita fecha, nós deixamos de ser espíritas? Não. Podemos continuar a ajudar? Podemos e devemos. E a melhor forma de o fazer continua a ser uma correta
divulgação da doutrina espírita. Dar ao outro a possibilidade de fazer por si. Ajudar as pessoas a entender que a ajuda que procuram está nas suas mãos. É um processo individual e que, embora juntos sejamos mais fortes, e a verdadeira mudança, ela deve acontecer dentro de cada um. Fruto do seu percurso, fruto das suas escolhas. E é isto que é preciso trazer ao conhecimento. É isto que é preciso trazer à luz. É preciso sacudir as consciências para pararmos de andar como um rebanho atrás uns dos outros sem refletir, sem questionar, sem pensar, sem sentir. Que é isso que muitas vezes nos acontece. Nós mudamos daqui para ali em piloto automático, mas nós não sentimos. Nós não procuramos um sentido. Nós perdemos o nosso objetivo. E não nos apercebemos disso. Isso é altamente perigoso. Talvez seja este um dos desafios dos espíritas do século XXI. Tomar consciência da sua parte na obra de Deus. Se eu necessitar de apanhar sol, eu não mando o meu amigo, o meu marido, a minha mãe à praia por mim. Não faz sentido. Se sou eu que preciso apanhar sol, sou eu que tenho que ir. Com a nossa alma acontece igual. Se sou eu que preciso de ajuda, sou eu que tenho que procurar essa ajuda, sou eu que tenho que me esforçar, sou eu que vou ter que correr atrás, sou eu que vou ter que me dedicar para eu conseguir obter aquilo que realmente eu preciso. O espiritismo, ele não é uma troca de crença à espera de receber mais. Agora eu frequentava esta ou aquela religião e agora eu deixei e agora começo a frequentar o centro espírita porque eles, como têm lá uma equipa espiritual, é capaz da coisa resultar melhor. Ou então, para resultar mesmo, eu vou a esta ou àquela religião e depois vou também ao centro espírita, não é? Há mais, nunca é demais. E então, eu posso proceder assim. Eu acho que eu posso proceder assim. Então ouvimos as pessoas dizerem assim: eu vou lá todas as semanas e carrego baterias para a semana inteira. Depois na próxima semana eu volto. E volto a carregar baterias. Mas como é que eu vivi durante a semana? Eu não parei para pensar. Aquilo que me tranquilizou é saber que existe um espaço físico onde eu carrego baterias. Como um carro elétrico. Mas se eu não voltar, a coisa complica-se. E nós percebemos isto por parte de muitas pessoas agora com a situação da pandemia em que as casas espíritas tiveram que fechar portas. E agora? Eu ia lá carregar baterias. E agora a casa está fechada, como é que eu vou carregar baterias? A minha vida complicou-se. Eu não estou bem. Eu estou a passar mal. Bem, vamos pensar. Na realidade, não foi por isso que a minha vida se complicou. Essa complicação que eu estou ali a ver, fruto da impossibilidade de ir à casa espírita, ela é uma construção mental minha, que coloca no outro, encarnado ou desencarnado, a responsabilidade pelo meu equilíbrio. Mas isso não é real. Porque se a casa espírita estiver fechada, mas se eu percebia o que eu lá ia fazer, aquilo que eu fazia lá, eu posso fazer na minha casa. E isso é altamente libertador. Eu, na minha casa, posso ter bons pensamentos, posso orar, posso estudar, posso fazer leituras que me ajudam a melhorar a minha condição vibratória ao mesmo tempo que me enriquecem a alma. Eu ajudo-me e ajudo também aqueles que estão comigo, nomeadamente os meus familiares, encarnados e também os meus companheiros que frequentam a minha casa. Então eu posso continuar a fazer isso tudo. Era uma construção minha, era um equívoco. Não era real. Eu tinha uma amiga que tinha a mania de me telefonar com muita regularidade para eu rezar por ela.
Então ela telefonava-me e dizia-me: ai, olha, Ana, eu hoje preciso mesmo que tu rezes por mim. Bem, eu disse-lhe: está bem, eu rezo. E isto foi tornando-se cada vez mais regular, quase diário. E houve um dia que ela me telefonou e eu estava naqueles dias. Eu tinha imenso trabalho, estava profundamente cansada, estava com alguns problemas, porque ser espírita é ter tudo isto. E perder a paciência também tantas vezes. E nesse dia, abençoado dia, eu perdi a paciência com ela. E disse-lhe: meu Deus, mas o que é que se passa contigo? Eu rezo por ti. Sim, porque eu gosto de ti, mas e tu rezas por ti? Ela disse-me: bem, mas eu peço-te a ti para rezar, porque Deus a ti ouve-te melhor do que a mim. Eu disse-lhe: é sério? E quem foi que te disse isso? Foi Deus. Não foi Deus, mas eu vejo o trabalho que tu fazes, portanto eu acho que Deus deve ouvir melhor a ti do que a mim. Eu disse: então tu estás enganada? Se tu vês o trabalho que eu faço e achas que isso é condição para que Deus me ouça melhor, o que tu tens a fazer não é telefonar-me para eu rezar por ti. É trabalhares. É estudares. É fazeres por ti. E hoje eu vou-te dar uma tarefa. Ela disse: mas e qual é? Hoje és tu que vais rezar por ti e por mim. E vais fazer isso durante a semana toda. Porque esta semana eu vou-te dizer, está difícil. Portanto, essa incumbência agora passa a ser tua. E isto é o quê? São os nossos atavismos, são os nossos equívocos. É o facto de nós não percebermos o porquê das coisas. Como é que elas acontecem, porquê é que elas acontecem. Não percebemos e não sentimos. E não paramos para sentir essa necessidade. Então é importante nós refletirmos sobre isto. Ouvi li uma daquelas mensagens que nós recebemos no WhatsApp agora nesta altura de quarentena, que eu achei muito interessante e que me veio à mente quando eu estava a refletir sobre este assunto. De um senhor, frequentador de um centro espírita, que dizia que frequentava um centro espírita há 30 anos e que já teria ouvido cerca de 3.000 palestras, mas com exceção de uma ou outra, não se lembrava da maior parte delas, pelo que considerou estar a perder o seu tempo. E quem fazia as palestras também deveria estar a fazer o seu tempo, porque se ele não as recordava, possivelmente as outras pessoas também não recordariam. E aí está logo algo que eu acho muito interessante. É que às vezes as pessoas esquecem-se que quem vai ouvir a palestra pode não ouvir nada. Mas quem teve que a preparar, estudou. Por isso já ganhou. Se ela não for útil para quem vai ouvir, certamente ela foi útil para quem a fez. Bem, contudo, era a ideia deste senhor. Ao que um outro indivíduo respondeu, de uma forma também bastante interessante, dizendo que estava casado, igualmente há 30 anos. E que nesse espaço de tempo a sua esposa teria confeccionado umas 9.000 refeições. E de todas essas refeições, ele lembrar-se-ia de uma ou outra, mas não se conseguia lembrar da maior parte delas. Contudo, todas elas o nutriram, dando-lhe força necessária para cumprir as suas tarefas com saúde. Da mesma forma, trata-se de um alimento necessário não para o corpo, mas para a alma. E esta resposta, ela é interessante neste sentido, porque nós tantas vezes preocupamos-nos com o nosso corpo, com o nosso bem-estar físico, e esquecemos-nos que o nosso corpo e que o nosso bem-estar físico depende do bem-estar da nossa alma. Então, leva-nos tal desabafo do primeiro senhor a pensar que ao fim de 30 anos, a frequentar um centro espírita, ele ainda não havia compreendido o que era o espiritismo. Porém, já havia concluído que papar palestras não é suficiente.
É o nosso comodismo. É a preguiça que nos leva à casa espírita à espera que alguém faça o trabalho por nós. Vamos apenas como consumidores, desejando que sem esforço algum, alguém nos equilibre, nos limpe e tantas outras coisas que se ouvem a esse respeito. Quando, muitas vezes, quem vai nem sequer se esforça por se manter acordado e dorme. Ou pensa no que vai fazer a seguir, nas obrigações do dia seguinte, nas suas preocupações. Ou está a contar quantas vezes é que a pessoa que está a falar repete determinada palavra, ou se enganou naquilo que disse, ou alguma referência que fez não foi exatamente a correta. Será que é esse o propósito? Será que deveria ser isso que nos motivava a ir à casa espírita? Será que é essa frequência na casa espírita que realmente é salutar para a nossa alma? Será que nós já questionamos isto? Ou achamos que simplesmente dizer que somos espíritas e ir à casa espírita, ouvir palestras na internet e frequentar encontros é suficiente para realmente sermos auxiliados? Bem, o espírita do século XXI, ele devia conhecer profundamente o espiritismo, explorar a codificação e não os romances. Há romances excelentes, extraordinários, que são complementos que nos ajudam a compreender e sentir aquilo que nós já devemos ter estudado anteriormente. Mas a base é a codificação. O tal crivo para analisarmos se daí para a frente aquilo que nós vamos ler, que chega até nós, é bom, é mau, é correto ou incorreto. Esse crivo, ele vem do estudo. Ele vem de questionarmos, de colocarmos à prova. E isso é muito importante. Devíamos conhecer também outras correntes de pensamento, outras formas de estar. Devíamos conhecer diversas religiões, os seus fundamentos, as suas bases. Não para misturar tudo, como às vezes se vê, que a pessoa vai buscar um bocadinho daqui, um bocadinho dali e aquilo fica uma mescla que não se entende. Não para isso, muito pelo contrário. Mas para sabermos exatamente com o que é que nós nos identificamos. Porque o que serve a um não necessariamente serve ao outro. Tal como nos sugeriu Kardec, devemos ser crentes, mas saber em que é que acreditamos. E para que nós possamos saber em que é que acreditamos, nós vamos ter que conhecer, nós vamos ter que estudar. E esse trabalho individual é de cada um de nós. Então todo o trabalho de transformação e melhoramento, ele é individual, ele é nosso. Podemos escolher fazer ou não fazer. É connosco. Deus deu-nos livre-arbítrio e Deus não se vai chatear connosco se nós não quisermos fazer. Não. Quem se vai chatear connosco somos nós mesmos, quando percebemos o tempo que nós desperdiçamos, as ferramentas, as oportunidades. Nós é que nos vamos chatear. A nossa consciência é que nos vai acusar. Não Deus. Porque aquele Deus em que nós hoje acreditamos não é o Deus punitivo do passado. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como nos diz o Livro dos Espíritos. Então, é bom ouvir palestras? É bom ir ao passe, mas é fundamental que cada um estude, pois é disso que se trata. Estudar para ter uma vida melhor. Não é isso que nós dizemos tantas vezes aos nossos filhos. Mas quando nós dizemos, muitas vezes nós estamos a pensar na parte material, porque somos ainda muito materialistas. Aqui nós estamos a pensar na parte moral, para podermos viver melhor na nossa alma,
para que possamos ter saúde mental, espiritual. Bem, depois de todos estes aspectos já comentados, talvez o maior convite ao espírita do século XXI seja o da educação. Ou talvez seja uma visão minha e esteja eu a puxar a brasa à minha sardinha por uma questão de identificação. Mas eu acho que não. Eu acho que é tranquilo. Eu acho que o objetivo, eu acho que o projeto, pelo menos vejo desta forma, passa pela educação. Educar-se e ou reeducar-se. Fora da formatação na qual crescemos. Nesta e em outras existências. Fazer o nosso trabalho de autoconhecimento. De autoamor. Definir objetivos. Tantas vezes nós perdemos o nosso objetivo e não paramos para analisar em que situação nos encontramos e redefinir novos objetivos, novas metas que nos tragam força, que nos tragam ânimo, onde nós possamos alicerçar a nossa fé e continuarmos a seguir em frente, mas com consciência, com vontade de viver. Definir estes objetivos é fundamental. Cuidar da alma e viver de forma mais consciente, de forma mais responsável cada dia, porque cada dia é uma bênção. Cientes de que a vida continua. Então, é importante, se a vida continua, não a do corpo, mas a do espírito, é importante nós cuidarmos dele. E a doutrina espiritual traz-nos esta noção, traz-nos este convite à reflexão. E nós não podemos fingir mais que não sabemos. Não podemos, não dá. E não menos importante, quando nós falamos da importância da educação, de nos educarmos ou de nos reeducarmos, é educar os nossos filhos. Entender que se somos pais de tantas responsabilidades que nós assumimos na Terra, a maior que nós assumimos com Deus foi a de sermos co-criadores. A responsabilidade que nós assumimos pela condução, pelo auxílio àquele espírito que vem neste momento na condição de filho ou de filha. Amando-o exatamente como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse. Procurando nele todos os pontos que podem ser potenciados, mas também todos os pontos que necessitam ser auxiliados, limados, orientados. E que essa é a maior responsabilidade de um pai e de uma mãe. É importante alimentá-los? É. É importante levá-los à escola? É. É importante cuidar da sua saúde física, levar ao médico, levar para tomar vacinas? É. Mas não é menos importante cuidar da sua educação espiritual, porque é isso que os vai fortalecer, é isso que os vai preparar para a vida. É extremamente importante ensinar os nossos filhos a pensar, a questionar, a analisar o mundo que os rodeia, mas também o seu mundo interior. É muito importante, eles têm tanta coisa lá dentro. Falar-lhes daquilo em que nós acreditamos e do porquê de acreditarmos. Não para impingir, mas para formar, para preparar, para dar opções, para dar ferramentas, para dar conhecimento. Falar-lhes de Deus, trazer Deus para as suas vidas, para a nossa vida, para a nossa casa. Falar da vida, da morte, da alma, do corpo, da caridade, da dor, da consciência. É tão importante. Do perdão. Ser presente na vida deles. Porque se nós não formos presentes na vida deles,
Nós não conseguimos fazer esta tarefa. É impossível. E esta tarefa não se delega em ninguém. É muito própria. Ajudá-los a crescer em cada dificuldade. Saber que eles vão cair. Mas é tão importante se nós os pudermos ajudar a levantar. A educação espírita para as crianças e jovens, ela é fundamental. Porque ela é preventiva. Ela previne da depressão. Doença do século. E que não escolhe idades. E que surge cada vez mais cedo. Ela previne o suicídio. Ela previne o aborto. Ela previne o consumo de álcool, de drogas, de tanta coisa. Porquê? Porque ela vai iluminar os corações. Ela vai trazer um propósito, uma explicação para as nossas dores, um entendimento maior. E eles vão saber que eles nunca estão sozinhos. E que ainda que pai e mãe possam faltar, há um pai que nunca lhes faltará, que é Deus. Então é tão importante nós prepararmos os nossos filhos para a vida na Terra e para a vida além da vida, como espíritos imortais que somos. O espírita do século XXI, ele vai perceber que há um trabalho imenso para fazer, dentro e fora de cada um de nós, e que é um privilégio estar na Terra neste momento. Quanto maior é o desafio, maior é também a oportunidade. Então tudo isto que nos está a acontecer é para nos abanar, é para nos tirar também da nossa zona de conforto, de nos obrigar a mexer, a fazer por nós, para podermos fazer também pelos outros. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Não é altruísmo. Quando as pessoas dizem, eu não quero saber de mim, eu só quero ajudar os outros. Isso não é altruísmo, é parvoíce. Porque quem não se ama, quem não se respeita, não ama e não respeita ninguém. Então é importante nós nos sentirmos motivados, nos sentirmos desassossegados para arregaçarmos as nossas mangas e nos jogarmos ao trabalho, como se diz aqui no Alentejo. Jogarmos-nos ao trabalho. E nós podemos fazer isso na casa espírita presencialmente e podemos fazer isso à distância também. E podemos fazer isso e devemos individualmente também. Não entremos apenas no espiritismo. Isso é muito pouco e não dura nada. É importante nós entrarmos no espiritismo, deixar que o espiritismo entre em nós para que um dia o espiritismo possa sair de nós, não apenas pelas nossas palavras de divulgação, que são importantes, mas é pouco. A maior divulgação, ela é feita através do nosso exemplo, da forma como nós vivemos cada dia, conosco e com todos aqueles que nos rodeiam. Sejamos grandes espíritas do século XXI, desassossegados, ativos, persistentes, críticos, mas com muito amor, com muita caridade, com muita vontade de fazer mais e melhor, e gratos. Gratos por cada dia, gratos por esta doutrina maravilhosa, por esta ciência de amor, de consciência, de crescimento que nós tivemos a oportunidade de tomar conhecimento e de abraçar. Obrigado a todos vocês por partilharem esta reflexão comigo e bem-aja a todos.